Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, guys? I hope you guys are okay. I don't know if you noticed, but Teacher Leo looks clean cut right now. Okay, got a new haircut. See, how do I look? I look almost like a military guy. The beard is like organized and settled. Okay, so we're gonna keep talking about South region today. All right, South region, we talked about, I think, the last couple of classes. I'm not sure, but right now we're talking about specifically the economy. Well, and since we don't have a whole lot to talk about economy when it comes to the South region, then I'm adding something related to history, okay? It's what we call Guerra dos Farrapos, okay, which was an important revolution, and it's for the history, for Brazilian history, and it was a revolution that took place in the South region. So why not bringing it up, right? Because this class is geography class, but it's also geography and history are Siamese sisters, right? They're subject sisters, right? Sister subjects, actually sister subjects. Então, Teacher Leo, estão vendo que Teacher Leo tá todo organizado, barbinha feita, ó, tá? Cabelinho todo no lugar, né? Tá? Ficar com a aparência organizada, porque eu tava deixando a barba crescer e tal, mas sabe como é, né? Máscara o tempo todo. Não escolhi o melhor momento, né? Nunca fui de usar barba, mas nos últimos anos tem me agradado, porque a gente vai ficando mais velho, aí vai querendo esconder o rosto. Mas ficar com a barba organizada, né? Pelo menos até acabar essa coisa de usar máscara, pelo menos até acabar essa pandemia, aí depois a gente deixa aquela barbão bem de lenhador. Bom, boys and girls, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né, da região sul, tá? Que é uma região muito importante, é a menor de todas as regiões, mas é uma região muito importante e principalmente também importante do ponto de vista econômico, tá certo? Uma região bem desenvolvida, né, culturalmente, em vários aspectos e também bem desenvolvida economicamente, tá certo? Então a gente vai estudar um pouquinho dessa questão da região sul, mas a gente não tem muito o que falar, porque não tem uma variedade muito grande, né? É uma região que focou em algumas coisas, aquela questão ali da agricultura, né? A gente viu o porquê, né? Foi uma região que foi colonizada, mas foi uma colonização de povoamento, então criou-se uma política, né, do império de Portugal, de se doar terras para que as pessoas fossem, e ao mesmo tempo que elas tomassem posse dessas terras, elas também protegessem essas terras. Então, as famílias, né? Você coloca, por exemplo, doa terra, digamos, em municípios na fronteira ali da região sul, tá? Então, várias famílias vão tomando conta dos pedacinhos, 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 pedacinho, pedacinho de terra, então, de certa forma, você tem uma barreira, você tem pessoas impedindo ali, dizendo, se alguém quiser invadir, epa, aqui não, aqui você vai invadir minha terra. E aí as pessoas não podem cruzar em terra para invadir o próximo. Então, essa estratégia aí do Império Português meio que funcionou, em parte, né? Porque você vê que um pedaço, né? Sobra um pedacinho sem te olhar, sobra um pedaço menor, mas, enfim. E depois, mais na frente, né? Houve até, foi tomada ali, que hoje é o Uruguai, né? Então, mas fica para uma outra aula da gente, tá certo? Mas como não tem muita coisa para a gente se falar sobre essa questão econômica dos dias de hoje, então a gente também trouxe, a gente vai falar um pouquinho da parte aí histórica, né? Da Guerra Farroupilha, né? Chama-se Guerra Farroupilha, mas apesar da aula ser de Geography, né? Mais geografia e história são disciplinas irmãs, digamos assim, elas andam lado a lado, elas andam de mãos dadas, ok? E aí a gente também vai aproveitar e vai pedir para vocês trabalharem um pouco mais aí também na questão do homework a respeito disso. Então, vamos lá, vamos falar de economy, agriculture, ok? Agriculture, right, is the one of the most important industries of the economy in the region.
it's clear why, because, you know, the politics, because the way it was colonized influenced that, né? Então, a gente não precisa nem elaborar que a agricultura, tá certo? É uma das principais, a agricultura e a pecuária, são um dos principais setores da economia, por conta de questões políticas aí, né? Como a gente acabou de falar sobre a questão aí da política de uma colonização mais de povoamento, ao invés de uma colonização de exploração. E depois, na questão histórica também, né? Eu não sei com que grupo eu falo, mas eu chego a falar sobre isso, né? Mas existe, depois que o Brasil já se transforma, já deixa de ser colônia, o Brasil já tinha deixado de ser colônia, o Brasil já tinha deixado de ser um império, o Brasil já era uma república, né? Inclusive depois do período do Novo Império, inclusive ali no período do Novo Império começa a surgir uma política de industrialização, ou seja, a gente deixar de viver única e exclusivamente da agricultura e da pecuária e a gente começar a melhorar os produtos, né? A gente fazer um processo de melhoramento, ou seja, pega um produto cru, a gente melhora e a gente utiliza esse produto já desenvolvido, tecnologicamente desenvolvido, ou a gente exporta isso daí. Essa cultura começa ali na Nova República, período ali de Getúlio Vargas, mas ela realmente ganha mais força ali em Juscelino Kubitschek ali, depois desse período, tá certo? Mas fica resumido ali a Minas Gerais e São Paulo, e principalmente São Paulo, tá? Então, o Brasil praticamente todo ele é excluído desse processo, pelo menos nesse período aí. Depois vão se criando outras políticas, e mesmo assim essas políticas não vão muito para frente, então desenvolve uma Zona Franca de Manaus, resolve-se investir um pouco aqui no Nordeste, na região Sul também, mas São Paulo acabou, São Paulo e Minas, mas principalmente São Paulo vai ficando com a grandiosidade disso daí. Rio de Janeiro, já por natureza, por ter sido a capital, né? Foi um dia, inclusive, a capital de todo o Império Português. Rio de Janeiro, já por natureza, já atraía certas indústrias, tá certo? Então, vamos lá. Agriculture. The main agriculture products are soy, né? Aí a soja, certo? A maize, né? Maize, que a gente também chama de milho, tá? Tobacco, certo? O tabaco, né? Que também usa para fazer cigarro. Rice, produção de arroz também. Grape, né? Grape, que é uva, tá? A uva, nesse caso, ela é usada para consumo também, tá? Mas principalmente a uva aí, principalmente ela é usada nessa região, regiões mais frias, né? A tendência de regiões frias, a uva ela ser usada para a produção de vinho, né? E hoje a região sul realmente é uma das maiores do Brasil, digamos assim, em termos de produção de vinho, apesar de a gente ter aqui também agora um polo forte, né? Não tão forte quanto a região sul, mas ali em Petrolina a gente também tem um polo forte de produção de vinho, né? Apple, maçãs, a maçã, olha, a flor da maçã nunca vi. Nunca vi uma florzinha da maçã, né? Wheat, o trigo, né? O trigo. Oat, né? Que é também o que a gente chama de oat aveia. Aveia. Cana-de-açúcar, a gente também vai encontrar cana-de-açúcar ali. Eita, um minutinho. Eu até, né, peço desculpas aí se por acaso a gente vê que vocês ouvirem aí algum barulho a mais e tal, é porque no dia dessa aula eu estou gravando no dia do 7 de setembro e na verdade eu estou falando agora com vocês do futuro, né? Porque essa aula vai ser liberada no dia 17 de setembro, ou seja, 10 dias de onde a gente está. Eu estou gravando essa aula perto aqui do meio-dia, então ainda não sei do desenvolvimento, né? Do que vai acontecer nesse 7 de setembro, muita coisa, muita política envolvida aí e espero que dê tudo certo no final, mas vocês já vão estar sabendo do que foi que aconteceu no 7 de setembro, eu ainda não sei, eu estou aqui no passado.
falando com vocês do futuro. Olha só, guys, que loucura! Né? Mas, bom, tomara que não tenha acontecido nada. Se aconteceu, me avisem, vocês do futuro. Teacher, aconteceu isso, isso e isso. Você, quando estava gravando a aula, não sabia. Ok? Então, a cana-de-açúcar, né? Principalmente a cana-de-açúcar é muito forte ali na região do interior de São Paulo e divisa ali com o Paraná. Então, aquela região ali do norte do Paraná também é forte aí nessa questão da produção de cana-de-açúcar, tá certo? Cassava, o que é? Yuca, a mandioca, né? Mandioca ou yuca, tá certo? Que é a macaxeira, também tem uma produção interessante. A erva mate, que é muito consumida por eles, tá, boys and girls, né? Aquela região ali, né? Aquela região ali, inclusive dos países vizinhos ali, você tem Argentina, Paraguai, Uruguai, e aquele o gaúcho, né? As culturas meio que se intercalam ali, né? Existe meio que quase que uma cultura intercalada entre o gaúcho, né? O gaúcho, essa palavra gaúcho, que equivale ao cowboy da América do Sul, se refere exatamente àquele pessoal que vive naquela região ali, no sul da região sul do Rio Grande do Sul, ali, divisa com a Argentina, com o Uruguai, todos ali são gaúchos, e eles tomam muito a erva mate, tá certo? Que é riquíssima em cafeína, né? Então, dá muita energia. Bim, produção de feijão, tá certo? Existe uma produção de feijão razoável, laranja, ainda influenciado ali por aquela região ali de Paraná, São Paulo na divisa ali, né? Muita produção forte de laranja, tá certo? Tangerina também, por consequência. O que é persimmon? Persimmon, eu sei o que é o persimmon. A gente chama de, meu Deus, como é que a gente chama? Eu adoro essa fruta, by the way. Apesar que é cara, eu como raramente, que é muito cara, que é esqueci. Caramba, esqueci. Ele lembra um tomatezinho assim, mas é bem doce. Bom, e a gente tem outras aqui. Vamos lá, livestock. Livestock aqui a gente vai mais para a questão da pecuária, né, do gado, plantação de gado forte ali, né? In 2017, the southern region gathered around 12% of Brazil's cattle, 27 million head of cattle, né? Acho que vocês devem saber disso, se não sabem, eu vou falar agora. O Brasil é o maior, né, tem o maior, digamos assim, rebanho, o maior rebanho do mundo, né, de gado do mundo, e aí a região sul, tá certo, sendo a segunda maior, tá? Em termos de pecuária, de um modo geral, né? A gente tem aí a região centro-oeste, a grande líder nessa questão aí da pecuária, mas a gente tem a região sul aí vindo num segundo lugar, né? Não só porque quando a gente fala de pecuária, a gente pensa muito em gado, a gente pensa muito em boi, mas aí não é só boi, a gente também tem sheep farming, né? A gente tem aqui, ó, sheep, né, que é a criação de ovelhas, tá? A gente tem swine, né, pork, a gente tem swine, pork também, que eles são os maiores produtores do Brasil, sendo Santa Catarina o líder aí nessa produção, e a gente também tem empresas, aí vem aquela questão, né? Várias empresas aproveitam isso daí para desenvolver esse melhoramento, né? Se tem uma tendência ali de uma produção pecuária, e muitas empresas, a maioria dessas empresas, inclusive, é localizada lá, né? Você tem, como é o nome? Tem várias empresas que você é localizada lá em Santa Catarina, exatamente por conta disso. Como é o nome, rapaz? Esqueci o nome das empresas agora. Aquela de Fátima Bernardes. Seara, né? Tem a Seara, tem várias outras, agora que eu não consigo lembrar. Poultry farming também, que é o poultry é tudo que envolve aves, tá? Então, poultry pode ser de frangos, criação de frangos, pode ser criação de
peru, de outras aves que façam parte aí, né? Poultry, a gente engloba tudo que é relacionado à ave, tá certo? Inclusive a produção de ovos, tá certo? E, inclusive, fish farming. Hoje em dia também a gente tem o fish farming, o peixe entrando aí nessa parte aí da pecuária, tá? E aqui diz que Paraná, que nas cidades de Toledo e Cascavel, tem se transformado nos maiores da região, mas eu sei que Santa Catarina também é um grande produtor, inclusive de atum, produção de atum ali, peixe, não, daquele outro peixe, tainha, não, eu esqueci o nome do outro peixe ali na região de Santa Catarina. Vamos ver se fala aqui, ó. Não fala mais da questão do Paraná. Tá certo? E ainda tem um outro animal aqui, ó. Tudo que é pecuária, tudo que é voltado para animal, né? A produção de honey. The South region was the main producer of honey in the country in 2017, representing 39.7% of the national total. Rio Grande do Sul was the first, 15.2, Paraná em second, e Santa Catarina em fifth place. Então, tem quase 40% a gente chama isso de apicultura, né, em português, que é a produção que a gente usa, que você explora aí, as abelhinhas, né, para a produção de mel, tá certo? Então, quase 40% da produção de mel no Brasil aí nas mãos da região sul. Nós temos mining. Mining é tudo que é voltado para a exploração da terra, do solo, né? Aí a gente, mining por exemplo, é equivalente ao extrativismo mineral, né? Então tudo que vem da terra, né? A gente chama isso de mining, né? De mineração, tá? Então, Santa Catarina is the largest producer of coal, o grande produtor aí, né? O estado de Minas Gerais, e aí de onde vem o nome Minas Gerais, né? Porque tinha muitas minas naquela região, tá certo? Aqui é uma indústria importante, mas a gente não vai achar ali como é que se diz, pontos em que a gente consiga fazer mineração de produto de realmente altíssimo valor agregado, né? Você, por exemplo, tem coal, que é carvão. Carvão hoje em dia não é uma coisa que tem muito valor agregado, é utilizado, mas inclusive é utilizado para se produzir energia, apesar que cada vez mais a gente tem que trabalhar em cima de eliminar isso daí, né? Até porque essa produção de energia através do carvão, ela polui muito, muito, né? Mas, infelizmente, ao contrário, né? Está até se havendo um investimento, né? Através de termoelétricas, né? O governo, empresas investindo em termoelétricas, né? E o governo dizendo, não, a gente só vai utilizar essas termoelétricas só em necessidade, né? Inclusive, muitas delas ficam desligadas quando há uma necessidade, mas agora a gente está na bandeira vermelha, né? Para vocês que não sabem o que é bandeira vermelha, é quando o sistema elétrico de energia, produção de energia, está no sinal vermelho, digamos assim, né? Está em uma situação muito difícil e a gente está em uma situação quase de colapso, né? Estamos há poucos meses ainda entrando numa situação de colapso absoluto, então as termoelétricas estão a todo vapor trabalhando, tá certo? Para dar conta, por conta da falta de recursos hídricos, a falta de água mesmo para produzir energia hidrelétrica, porque ainda é a grande fonte de energia do Brasil, né? Estamos no mês de setembro, os especialistas preveem que a partir de novembro a gente já começa a entrar, inclusive, numa situação aí de, como é que se diz, qual a palavra que se usa, aqui a gente vai ter que economizar, a gente vai ser proibido de utilizar, na verdade, energia, né? Que vai ser racionamento. A gente entra no período de racionamento. Já estamos num período de racionamento, mas chama-se de racionamento econômico, em que a tarifa está bem alta, né? Então, se você aumenta muito seu consumo, sua tarifa vai lá para cima, tá certo?
Mas vai chegar um ponto de racionamento mesmo, dizer assim, você não pode consumir, você só pode consumir até tanto, e as pessoas terem que desligar as coisas em algum momento do dia para diminuir o consumo, senão vai sofrer alguma multa, alguma coisa desse tipo, tá? Mas vamos voltar, a gente está falando de South Region. Aí a gente tem industry, né? Por conta dessa questão aí agropecuária, né? A indústria, the region concentrates 20% of the industrial GDP of the country. Então, hoje, tem uma região relativamente industrializada, tá certo? E representa 20% do produto interno bruto da indústria, ou seja, de toda a indústria, toda a produção da indústria no Brasil, 20% já está na região sul, porque uma coisa foi atraindo a outra, né? Tá certo? Então, in 2019, Paraná was the second largest vehicle producer in the country. Brazil is one of the 10 largest producers in the world. Então, até outras indústrias, nem com relação a pecuária, agropecuária, né? Como, por exemplo, a indústria de carros, tá? Então, você tem no Paraná, que você tem, por exemplo, a Volkswagen, a Renault, a Audi, a Volvo e a DAF Factories, que eu não sei que empresa é essa. Santa Catarina, GM e BMW. Se eu não me engano, a BMW parou ou está próximo de parar. E no Rio Grande do Sul, GM Plant, né? Então, a gente tem GM, tem 2 fábricas da GM na região sul, tá? Mas, ó, in the food industry, Brazil was the second largest exporter of food. Então, você tem, ó, aqui na indústria alimentícia, aí você vê a força que eles têm. Olha a quantidade de empresas, né? Exatamente por conta dessa cultura agropecuária, muitas indústrias pensaram assim, peraí, a gente cria porco, mata o porco e depois vende a carne do porco, vamos melhorar isso daí, vamos fazer um melhoramento, né? Então, por conta disso, muitas indústrias vão surgindo. Então, tem Nelga Bayer, Camil Alimentos, Fruc, Cervejaria Polar, Vinícola Aurora, Vinícola Salton, o animal ou o produto agrícola, né? Santa Catarina, Sadia, fica lá, Sadia e Perdigão, which later merged into BRF, hoje é BRF, Seara, como eu falei, ó, que hoje pertence a JBS, eu não sabia, Aurora, Gomes da Costa, Cervejaria Eisenbahn, Hammer Alimentos, e no Paraná tem a Frimeza, Cevale, Nutrimental, Copacol, Copavel e Mate Leão, né? Então também na indústria a gente tem a indústria de calçados também, que é uma das maiores do Brasil, indústria têxtil também, a gente tem indústria de eletrônicos, indústria de home appliance, né? A gente também tem aí produção de equipamentos, né, para residência, e a gente vai ter empresas como Brastemp, Electrolux, Consul e Philips. Okay? No setor metalúrgico também, a gente tem a Tramontina, ok? Na produção de equipamentos, porque aí isso vai gerando outras indústrias, né? Você tem a agricultura, agropecuária, aí você tem, por exemplo, uma empresa que processa essa carne, você tem uma empresa que processa a uva para fazer o vinho, mas isso precisa de equipamentos. Então, você já gera outra indústria que precisa construir máquinas para essas indústrias, né? E aí você vai gerando outras indústrias, e aí você também gera serviços, né? Porque comércio cresce, prestação de serviço cresce, porque se você tem uma indústria, você tem pessoas trabalhando, você tem pessoas com renda, aí você vai ter pessoas querendo fazer compras, você vai ter pessoas querendo cortar um cabelo, você tem pessoas querendo serviços e produtos, ok? Alright, então a gente vamos falar um pouquinho, a gente encerra essa parte econômica aqui da nossa aula e a gente vai para o Ragamuffin War, né? Ragamuffin War, Guerra dos Farrapos, ok? The Ragamuffin War, Guerra dos Farrapos, or more commonly, Revolução Farroupilha, was a republican uprising that began in southern Brazil in the province, current state of Rio Grande do Sul. The rebels, led by General Bento Gonçalves da Silva and Antonio de Souza Neto, with the support of Italian fighter
Giuseppe Garibaldi surrendered to imperial forces in 1845. It is considered the longest and third bloodiest of the failed wars of succession in Brazilian Empire after the Cabanagem Revolt and Balaiada Revolt. Okay? Então, essa guerra dos farrapos, inclusive essa guerra dos farrapos, ela é contada, né, de acordo com um seriado, a gente usa a palavra seriado, né, uma minissérie, é contada, inclusive, uma minissérie da Globo, né, eu acho que essa minissérie é dos anos 90 ainda, eu acho que ela é recontada novamente, eu lembro disso muito bem, porque que ela foi primeiro filmada com Tarcísio Meira, que morreu recentemente, talvez vocês não conheçam, mas é um ator, né, que é muito conhecido do público aí, mas ele morreu 80 e tantos anos, morreu de Covid, e aí depois aquele outro ator, Tiago alguma coisa, ele refaz, é feito um remake, né, é feito um remake dessa minissérie, e o Tiago alguma coisa, um rapaz bem bonitão, os olhos claros assim, ele refaz. Se eu não me engano, ele ou faz esse Bento Gonçalves aqui, ou ele faz o Giuseppe Garibaldi. Não, acho que ele faz o Bento Gonçalves mesmo, né? O Tarcísio Meira e depois o Tiago, alguma coisa que faz aí, né? Eu lembro quando ele morreu, o Tiago fez uma homenagem a ele, exatamente por eles terem essa relação, por ele ter passado bastante informação legal sobre isso. Ok, boys and girls? E também aqui no texto fala que foi o maior, né, a guerra mais duradoura, tá certo? E a terceira mais sangrenta, né, das guerras de secessão, né? O que é a guerra de secessão, né? É uma guerra quando um grupo ele luta para sair, né, para não fazer mais parte daquela entidade política, tá certo? Então, a guerra farroupilha tem essa intenção, né, de fazer com que o Rio Grande do Sul se transformasse num país independente, né? Eles se sentiam que não pertenciam ao Império Português, né? Eu acho que a intenção não era nem separar do Brasil, mas do Império, eles não queriam aquela relação com o Império. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos isso, né? Depois, só foi mais sangrenta do que ele a cabanagem, tá certo? Que acontece lá no norte, né? Tá certo? Que foi um movimento separatista também que acontece lá no estado do Pará, que antigamente era chamado de Estado do Grão-Pará, tá certo? E a balaiada, tá certo? Que acontece também no Maranhão, tá certo? Que era uma província ainda, né? Província do Maranhão. Ok, boys and girls. Então, a gente vai como homework, né? Let's go talk a little bit about homework. Okay, so as a homework, I'd like you guys to describe the story, what happened, okay? The beginning of the war, the declaration of the independence, okay? And why? Mainly why they wanted to separate from the empire, okay? Então, o que é que eu quero? O que é que eu quero como homework? Homework, eu quero que vocês façam uma pequena descrição do que foi o que foi a Guerra Farroupilha. O porquê deles quererem, né, desejarem essa separação, esse movimento separatista ele se iniciar, tá certo? Quais eram as intenções dele em relação a esse separatismo, porque é que eles queriam se separar do Império Português, o que é que faziam eles se acharem diferenciados nesse sentido, né? Não é diferenciado no sentido de se achar melhor, mas diferenciado no sentido literal, né? Se sentirem diferentes, sentirem que eles não pertencem àquele grupo, né? Na maior parte das vezes isso acontece por se sentirem explorados, tá? Então, já é uma dica aí, onde foi que eles se sentiram explorados nesse sentido e por isso desejaram a separação e hoje faz parte da nossa história e da nossa cultura, ok? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui, desejando a vocês um ótimo fim de semana.
Qualquer novidade de setembro, voltem do futuro e me avisem.